Agora eu vou passar a palavra à professora doutora Patrícia Abreu, que ela é médica nefrologista. Ela atua como consultora na Clínica de Medicina Interna e Nefrologia Kidney Disease Improving Global Outcomes, além de ser preceptora na residência médica em nefrologia da Unifesp. Atualmente faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje ela vai nos apresentar qual estratégia melhoraria a prevenção e desfechos da doença renal crônica. Como acelerar sua implementação? Patrícia, doutora Patrícia? Boa tarde. Boa tarde, o palco é Obrigada. seu. Obrigada. A Sociedade Brasileira de Nefrologia se sente muito honrada em fazer parte desse painel. Saúdo a todos os painelistas, a audiência. E fica muito fácil falar agora, porque tudo já foi falado, né? Eu gostaria de acrescentar que desde 2014 a doença renal crônica ela faz parte das doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil se tornou signatário, demorou um pouco, mas se tornou. Então, tudo que a gente está falando aqui, já existe uma linha de cuidado publicada em 2014, ela foi reeditada em 2018, 2019. Então, é muito fácil. Doença renal crônica é frequente. Mais de 50% dos pacientes evoluem para desfechos graves. Eles apresentam hipertensão e diabetes, e aí eu coloco barra a importância da obesidade. Os desfechos são horríveis. Então, a chance de morte, a chance de um evento cardiovascular fatal, de um acidente vascular fatal, de uma hospitalização, é muito maior essa chance do que esse indivíduo trilhar o caminho e, por exemplo, terminar numa clínica de hemodiálise e, se tiver condições, realizar um transplante renal. Ou seja, falar de doença renal crônica vai ter que passar, sim, pela prevenção da doença renal crônica. E a prevenção tem que passar pela hipertensão, diabetes, obesidade. Isso é um ponto. O segundo ponto, como que eu mitigo os desfechos? Isso vai ter que passar por uma popularização dessa especialidade, e essa popularização do que é doença renal crônica não é só para a população, não é só para os diabéticos. Isso tem que passar também pelo cardiologista, pelo geriatra, pelo endócrino, ou seja, para o clínico geral, mas também por todos os especialistas. É importante colocar que creatinina no sangue e exame de urina não é um check-up renal. Isso faz parte do check-up de um indivíduo hipertenso, de um indivíduo diabético e, quiçá, de um check-up de um indivíduo aparentemente normal. A doença renal crônica, diferente de uma doença pulmonar, não dá sintomas, ela é silenciosa. Entretanto, se ela for diagnosticada precocemente e através dessa creatinina, que a gente utiliza uma fórmula mundial para a gente saber se o rim está funcionando o valor normal, que é 100%, ou se ele já está apresentando uma doença renal crônica, que aí eu nem coloco 60%, porque para mim não está mais com 100% e cronicamente já é uma doença renal crônica. Então, através desses dois exames simples, barato, que já faz parte de qualquer check-up, eu consigo identificar precoce. E isso passa a ser importante, porque quanto mais precoce eu diagnostico a doença, mais chance tem desse indivíduo diminuir o seu risco de desfechos graves. E aí, grave eu falo morte. O outro item que é muito importante é que esta doença, a doença renal crônica, ela pode ter a sua velocidade de progressão diminuída. Quanto mais cedo eu diagnosticar, sim, eu vou diminuir, eu vou mitigar esses desfechos. Entretanto, existem algumas situações que essa doença, do nada, ela pode ser acelerada. Dou um exemplo, a utilização indiscriminada de anti-inflamatório não hormonal. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa ter em mente, porque o modelo está desenhado, o modelo está aí, e o que a gente precisa? Informação para a população e para os médicos que cuidam dos pacientes diabéticos. A gente precisa prevenir, a gente precisa começar a estimular a caminhada. Eu não tenho academia, eu vou para a caminhada. Eu preciso fazer capacitação e educação permanente dos nossos colegas da atenção básica, porque lá eles têm que cuidar de asma, eles têm que cuidar de outras doenças crônicas não transmissíveis.
e tem que também cuidar das doenças crônicas transmissíveis. Nesse ponto, a Sociedade Brasileira de Nefrologia vem insistindo bastante em que o Ministério da Saúde nos convide a participar da atenção básica, auxiliando nessa capacitação e nesta educação continuada. E, além disso, existem ações conjuntas, e eu preciso falar sobre isso. Há 10 dias, e aí foi um painel extremamente interessante, junto ao Exames na Farmácia. Estava a Unicef presente, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque a gente, segundo o SUS, essa equidade do SUS, a gente precisa também dar o acesso ao diagnóstico. E o acesso ao diagnóstico é popularizar a creatinina e a perda de albumina na urina. E, por fim, tem o tratamento. A gente vai ter tempo de falar, há mais de 20 anos a gente não tinha um momento tão espetacular na nefrologia com drogas que podem, sim, diminuir esse risco de progressão e esses desfechos secundários e desfechos graves. E, por fim, óbvio, nada disso se consegue ser feito sem o financiamento. Então, são medidas em conjunto, que vai ter que partir lá da atenção básica. Então, quem cuida de doença renal crônica nos seus estágios iniciais não é o nefrologista, ele até pode cuidar, mas é aquele nosso pelotão de frente que precisa realmente ser bem valorizado, bem treinado, bem capacitado, e aí eu acho que é um papel importante da sociedade em apoiar a informação e a educação. Era isso que eu gostaria de falar nessa primeira parte, e mais uma vez, muito obrigada.